Hoje, hoje é 23/12/2025. Eu quero falar hoje sobre crescimento, mas não é um simples crescimento. Eu quero tratar de crescimento com qualidade. Aprendemos muito e nós sabemos que é com o Senhor que nós aprendemos e é Ele que nos dá o crescimento. Obrigado, brigadão, viu? Deus abençoe. Gosto da sua live, obrigado, Deus abençoe. E eu louvo a Deus pelas suas misericórdias. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, né? E é o Senhor que tem cuidado, nos estendendo a mão todos os dias. Gosto muito de trabalhar com os trabalhos, com conteúdos. Você sabe que para a gente chegar a um momento de uma live, a gente tem que estudar. Eu gosto dos livros do Dr. Hernandes, Spurgeon, e outros, tantos outros eruditos na palavra, mas que tem nos ensinado. Então, nós temos o conteúdo, né? John Wesley também e nós temos o conteúdo, nós temos as ferramentas para aprender. E consequentemente, eu preciso disseminar esse conhecimento, né? Hoje nós vamos trabalhar no livro do Levítico, capítulo 21, versículo 16 ao 20. E nós sabemos que em Levítico a gente vê na época que, né, muito antes no tempo de Jesus e na época dos profetas, e a gente vem trazendo desde o surgimento onde tudo foi criado pela palavra. E nós vemos que o Senhor, ele hoje, nós sabemos que hoje nós temos livre-arbítrio, a liberdade para falarmos diretamente com Deus. Ou seja, eu vou para o meu quarto, eu oro, eu falo com Deus, eu tenho liberdade para isso. Só que no tempo antigo, antes de Cristo, não havia essa liberdade. Por exemplo, para se orar por perdão de pecados, você tinha que levar a oferta, o sacerdote que tinha que apresentar. Então, após o sacrifício perfeito que foi Jesus, nós ganhamos o livre acesso agora para falar com Deus. E você tem esse livre acesso. E no livro Levítico, nós vamos aprender que quando se ia trazer alguma oferta ao Senhor, quando se ia fazer um sacrifício, tudo o que se ia fazer não poderia ser qualquer pessoa, né? Nós vemos que a categoria de nível de pessoas, características físicas também, que eram levados em conta. E nós vamos pegar esses conhecimentos adquiridos e vamos aplicar nos dias de hoje. Nós vamos observar como era antigamente e como é hoje. E como é que nós aplicamos isso. E o versículo 16 diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala a Arão, dizendo: Ninguém dos teus descendentes, nas suas gerações, em que houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em que houver defeito se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de rosto mutilado, ou desproporcionado, ou homem que tiver o pé quebrado, ou a mão quebrada, o corcóvado, ou anão, ou que tiver belida nos olhos, ou sarna, ou impinges, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em que houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Ou seja, nós vemos pela palavra que naquela época não era qualquer pessoa que poderia chegar. Nós vemos, seríssimo, Duda, é seríssimo. Não era qualquer pessoa que poderia fazer esse sacrifício. Então, há exigências, e Deus está falando com Moisés e diz: olha, Moisés, quando você for separado dos de Arão, da sua descendência, para oferecer sacrifício, eles não podem ter essas características, porque senão serão rejeitados, não são aceitos, né? E nós muitas vezes nós buscamos métodos dentro da igreja para o crescimento da nossa igreja e focamos tanto em ter muita gente, não que isso não seja bom, mas nós focamos muitas vezes em ter tanta gente que nós esquecemos de algumas coisas que a palavra nos cobra e que nós precisamos cumprir.
Nós temos que entender então que a metodologia é do Senhor e não é nossa. Não nossa. É Ele que nos ensina, é Ele que nos diz como nós devemos fazer, né? Agora hoje a igreja, as portas estão abertas para todos. Mas chega um momento que a Bíblia diz assim, ó: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, vai chegar um determinado momento, e Paulo até trata isso quando ele fala sobre os cristãos, os crentes que ainda são como menino, que estão começando a aprender a palavra. Você tem que relevar algumas coisas. Porém, chega um momento de maturidade que essa palavra traz, que eu preciso me comportar como uma pessoa adulta. E eu preciso mudar o meu comportamento de vida.